Olá pessoal, esse aqui é o exercício 9.27 do Himmelblau. Vamos falar de reagente excesso, seletividade e conversão. Então vamos ao exemplo. Pode-se entender o alto forno siderúrgico a partir de um ponto de vista simplificado como um processo na qual a reação principal é a seguinte: Fe2O3, que é o óxido de ferro, mais 3C, que é o carbono, formando 2Fe mais 3CO, onde ocorrem também as reações secundárias indesejáveis, principalmente Fe2O3 mais carbono formando óxido de ferro, 2FeO, mais CO. Após misturar essas 600 libras de carbono, coque, que é o carbono que nós temos aqui, o C, com 1 tonelada de óxido de ferro puro, Fe2O3, importante dizer que como você está trabalhando aqui em libras, a tonelada de libra vale 2.000 libras, ok? 1 tonelada em libras métricas significa 2.000 libras. O processo produz 1.200 libras de ferro puro, que é esse daqui, o ferro puro, 183 libras de FeO, que é o óxido de ferro, e 85 libras de Fe2O3, ou seja, não reagem. 85 libras não reagem. Letra A. Quer saber o seguinte: a percentagem em excesso de carbono alimentado, com base na reação principal, a conversão percentual de Fe2O3 em ferro, a quantidade em libras de carbono usado e a quantidade em libras de CO produzidas por tonelada de Fe2O3 carregado, e qual é a seletividade do processo, ferro em relação ao FeO. Vamos então à nossa solução. Então, percentual de excesso de carbono com base na reação principal. Nós temos o seguinte: Fe2O3 mais 3C formando 2Fe mais 3CO. Qual é a massa de ferro? Falava lá no início 2.000 libras, ou seja, 1 tonelada de libras métricas. 600 libras de carbono, também é dado do problema. Se nós colocarmos aqui as massas moleculares, nós teremos então o número de mols de cada um desses elementos, desses compostos. Então, temos aí 12,5 de Fe2O3 e 50 mols de carbono. Quantos mols de carbono são necessários? Ele já disse que o carbono estava em excesso. Para 1 mol de Fe2O3 eu preciso 3 mol de carbono. Como eu tenho 12,5 mol de Fe2O3, eu consigo calcular 37,5 mols de carbono. Calculando então o percentual em excesso, nós temos 50, que são os mols existentes, 37,5 que são os necessários, dividido por 37,5 que são os necessários. Isso dá 0,33 multiplicado por 100, então nós temos o percentual de excesso que é 33,33%. Essa então foi a letra A. Segunda questão: conversão percentual de Fe2O3 em ferro. Então nós temos aqui, novamente, os dados do problema: 2.000 libras, 600 libras, produzindo 1.200 libras. Massas moleculares de cada um. Então nós podemos calcular o número de mols. Como é que calcula mol? Massa dividido pela massa molecular, nós temos o número de mol. Fazendo então pela estequiometria, nós temos que 1 mol desse produz 2 mol desse. Então, se nós produzimos 21,43 mols de Fe, quantos mols foram consumidos de Fe2O3? É a divisão por 2, porque 2 são produzidos a partir de 1. Então, foram consumidos 10,715 mols de Fe2O3. Fazendo então o percentual de conversão, 10,715 é o que foi consumido, dividido por 12,5, que era o total que poderia ser consumido. Então, nós temos aqui 85,72 ou 85,72% quando a gente multiplica por 100. Vamos à letra C. Quantidade em libras de carbono utilizadas e a quantidade de libras de CO produzido por tonelada de Fe2O3 carregado. Vamos colocar aqui os dados do nosso problema. Ele disse que nós produzimos 1.200 libras de ferro e 183 libras de óxido de ferro. Nós sabemos aqui pela nossa relação estequiométrica que para cada 3 mol de carbono eu consigo produzir 2 mol de ferro e aqui para cada mol de carbono 2 mol de óxido de ferro. Então vamos aqui para a nossa primeira relação. 3 mol de carbono produzem 2 de Fe. Como eu produzi 21,43, eu consigo descobrir quantos mols de carbono foram consumidos, que no caso aqui dá 32,145. A mesma condição pode ser usada embaixo. Para 1 mol de carbono eu produzo 2 de Fe, 1 mol de carbono, 2 de Fe. Então, se eu produzir 2,542 mol de FeO, eu tenho X de carbono, que dá 1,271. Somando esses dois valores aqui, eu tenho o total de carbono usado no meu processo, que dá 33,416 libra-mol. Se nós transformarmos para massa, dá 401 libras de carbono. Vamos para a próxima questão.
A quantidade em libras de carbono usado e a quantidade de libras de CO produzido. Então, libras de carbono usado nós já calculamos. Agora nós vamos calcular CO produzido por tonelada de Fe2O3 carregado. Lembrando aqui, então, novamente nossos produtos. Eu consigo produzir 1.200 libras de Fe, 183 libras de FO. Calculando o número de mol de cada uma, nós temos 21,43 e 2,54. E agora vamos fazer a relação. Para cada 2 mol produzido desse, eu produzo 3 de CO. Se eu produzir 21,43 de ferro, então X de CO, 32,145. Para o FeO, para cada 2 mol produzidos de FeO, eu produzo 1 mol de CO. Então, 2 mol de FeO produz 1 de CO, 2,54, que foi o que produziu efetivamente, X. X, então, 1,27. Somando os dois, nós temos 33,415 libra-mol de CO produzido nesse processo. É o 32,145 mais 1,27. Calculando a massa, multiplicando então o 33,415 pela massa molecular do CO, nós temos 935,62 libras de CO. A última questão é seletividade. Ele quer saber a seletividade do Fe em relação ao FeO. Então, nós temos o seguinte: quanto produziu de Fe? Era dado o problema, 1.200 libras. De FO, 183 libras. Calculando os mols, nós temos aqui 21,43 e 2,54. Para o cálculo da seletividade em base massa, basta dividir 1.200 por 183. Então, vai dar 6,56. É quanto produziu de ferro em relação a óxido de ferro. Ferro 1.200, óxido de ferro 183. Para o cálculo da seletividade em base molar, basta dividir os mols. 21,43 dividido por 2,54, que no nosso caso dá 8,44. Então, essa é a seletividade em base molar e essa é a seletividade em base massa. E se tiverem mais dúvidas, postem no meu canal. Valeu!